Meus queridos alunos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Mais uma semana aí que a gente vai ter esse contato de forma virtual, que não é o que nós gostaríamos, mas infelizmente faz parte diante de toda a situação que a gente está vivendo aí. Então é importante que nós possamos nos cuidar, que a gente possa realmente atravessar todo esse contexto aí no mundial, né, dessa pandemia que tem nos atingido aí, de uma forma bem serena, bem tranquila. Vou colocar esse vídeo aí para vocês para complementar os slides que eu vou colocar lá. A gente vai continuar o estudo sobre os princípios, e aí é interessante porque os princípios, como a gente falou na semana passada, servem para nos nortear dentro do processo, e é de fundamental importância que nós reconheçamos a importância dos princípios no âmbito processual, porque eles servem como vetores, servem como sinalizadores diante até mesmo do conflito que existe ali. A gente tem falado, né, que o Estado ele atua na solução dos conflitos justamente para retirar da mão de cada um dos particulares essa possibilidade. Então, é de suma importância os princípios que as partes devem respeitar no âmbito do processo, bem como todos os que participam de forma direta ou indireta dentro do processo. Por que eu falo de forma direta ou de forma indireta? Porque de forma direta a gente tem a participação do juiz, a participação do polo ativo, o autor, do polo passivo, o réu, mas a gente tem algumas participações indiretas, no caso do perito, os próprios serventuários da justiça, oficial de justiça, o escrivão, participam de forma indireta da relação processual. E aí esses princípios que a gente vai ver, já viu na aula passada e vai continuar na aula de hoje, é importante para todos os que estão de alguma forma envolvidos dentro do processo. Então a gente começa com o princípio da igualdade processual, porque é este princípio que vai garantir com que as partes tenham o mesmo tratamento dentro da relação processual. E aí eu estou com o meu código de processo aqui para a gente ir fazendo a leitura de alguns artigos que tratam isso de forma específica. E aí olha só que interessante, o artigo 7º do Código de Processo já vem nos dar essa ideia. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então tá vendo que o próprio código ele normatiza uma questão principiológica justamente para que as partes envolvidas no processo a cumpram e a respeitem sobre pena de sanção. Então o princípio da igualdade processual é justamente para garantir o mesmo tratamento das partes, e aí é dever do juiz zelar pela efetivação dessa garantia. E aí a gente fazendo até uma leitura constitucional desse princípio, algumas situações dentro do processo a gente tem a proteção àquela parte mais fraca. Não vou nem me ater aqui à questão trabalhista, porque a gente está estudando especificamente o Código de Processo Civil, e aí a gente já falou dentro das nossas aulas em sala de aula que a gente tem uma legislação específica no que diz respeito à legislação trabalhista no âmbito processual e aplica-se subsidiariamente naquilo que a CLT omissa, o nosso CPC. Porém, vamos pegar uma situação prática no âmbito do processo civil, questão da defesa do consumidor. Então, a própria lei, não só a lei processual, mas o Código de Defesa do Consumidor, garante a possibilidade de inversão do ônus da prova, justamente
por proteger o consumidor, que é a parte mais fraca na relação de consumo. E o que é a inversão do ônus da prova? É quando o consumidor não tem a possibilidade, dentro do processo, de provar o efetivo prejuízo que ele teve, compete ao fornecedor provar que não resultou, que a sua atitude não resultou num prejuízo para o consumidor. Então eu comprei um televisor e aí esse televisor veio com um defeito, mas essa prova é muito difícil. Muitas vezes é difícil eu fazer a demonstração que aquele produto já me veio com defeito, porque eu só tive acesso a isso quando eu cheguei na minha casa. E aí é isso que a lei processual vem e fala. Quando trata a questão da igualdade processual, ela possibilita que o consumidor, como parte mais fraca na relação de consumo, ingresse com uma ação, e aí seria o vendedor e também o responsável pela confecção da televisão, né, quem fabricou a televisão, demonstrar no âmbito processual que aquele produto não estava com defeito. Então isso, ele só reforça essa ideia de igualdade processual. Por quê? Porque nos ensinamentos de Rui Barbosa, a igualdade nada mais é do que tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Então peguei esse exemplo justamente para reforçarmos essa ideia de igualdade processual e como isso tem que ser visto no âmbito constitucional. A gente tem também um outro princípio de fundamental importância, que é o princípio do contraditório e ampla defesa. E aí a gente até falou bastante disso em sala de aula. Toda vez que você se manifesta no processo, juntando documento, ou mesmo quando você ingressa com uma ação, obrigatoriamente você tem o princípio do contraditório, que é a possibilidade da outra parte se defender, justamente para que ninguém seja julgado sem o seu exercício de defesa dentro do processo. Por isso que toda vez que a gente junta um documento no processo, o juiz, que tem a responsabilidade de zelar pelo efetivo cumprimento do processo, ele vai abrir vista à parte contrária, para que a parte então possa se manifestar de forma efetiva no processo, princípio do contraditório. A gente tem também a questão da publicidade dos atos processuais, que determina que o processo ele é público. Então, todo mundo pode ter acesso a um processo e ao julgamento realizado naquele processo, sendo que nós temos a própria lei trazendo uma exceção quando determina que alguns casos dispostos na lei correrão em segredo de justiça, justamente em respeito ao princípio da intimidade de cada um, uma garantia constitucional que nós temos. Então a própria lei, embora os atos do processo eles sejam públicos, e aí a gente vê isso lá no artigo 11 do nosso CPC, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, a própria lei traz a exceção, que são os casos de segredo de justiça. Um exemplo claro é uma ação que trata de interesse do menor. A gente tem a participação do Ministério Público e, em respeito à proteção do menor, a gente vai ter, então, esse processo tramitando em segredo de justiça. Do contrário, de modo geral, a gente tem a questão da publicidade dos atos processuais. E aí vocês viram que na leitura do artigo, a gente viu que os julgamentos serão públicos e fundamentadas todas as decisões, que é um outro princípio que nós temos, que é o princípio da motivação das decisões. Princípio esse disposto, inclusive, na Constituição, quando trata da função dos magistrados, no que diz respeito ao Poder Judiciário. E aí esse é um princípio que está inerente à atividade jurisdicional praticada pelo juiz de direito.
Aí lembra que a gente viu na aula da semana passada que a gente não tem juiz de exceção. Então não tem tribunal de exceção, né? Então por isso que a gente precisa obrigatoriamente ter uma decisão proferida por um juiz togado, que é um juiz concursado, aprovado em concurso público, para que essa decisão ela tenha validade no âmbito do Poder Judiciário. E aí a questão da motivação das decisões é justamente o quê? O juiz ele não pode decidir com base nas suas convicções pessoais, mas sim naquilo que foi produzido no âmbito de provas dentro do processo e julgar com base na lei. Então ele tem que obrigatoriamente fundamentar todas as suas decisões. A gente tem a questão da legalidade, por isso que a gente tem essa questão da exceção que nós temos aí também, porque as exceções, no que diz respeito à publicidade dos atos processuais, estão previstas na própria lei quando trata dos processos que tramitarão em segredo de justiça. A gente tem um outro princípio, que é o princípio do devido processo legal. É um princípio que nós pegamos lá do direito americano, que é o due process of law, que é o devido processo legal. Então, a própria Constituição, ela vem e garante que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E aí, isso é uma garantia individual, inclusive, de cada um de nós, enquanto seres humanos. Então, o devido processo legal é o quê? É aquela garantia de que todos nós só deveremos cumprir uma lei, no caso de descumprimento, após o devido processo legal, após a tramitação de um processo onde haja então a nossa condenação. E aí estou falando isso no âmbito do processo civil, e isso se aplica, por óbvio, ao processo penal também. Mas no âmbito do processo civil é a garantia que nós só vamos cumprir uma obrigação depois de termos todo o trâmite processual com uma sentença transitada em julgado. Então essa é a garantia do devido processo legal, que deve seguir os trâmites processuais todos dentro da lei, sob pena de nulidade. Com isso, a gente tem um outro princípio aqui. Antes de encerrar, estou olhando aqui a questão do material e eu pulei, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. A gente até já falou disso em algumas aulas. E o duplo grau de jurisdição nada mais é do que aquela possibilidade de, após emanada uma decisão do Poder Judiciário, que essa decisão, no âmbito do recurso, ela possa ser revista por um órgão colegiado. Por isso que a gente tem as instâncias dentro do nosso Poder Judiciário. Primeira instância e segunda instância. Por isso que a gente fala duplo grau de jurisdição. É a possibilidade, caso as partes desejem recorrer daquela decisão, elas vão ingressar com um recurso, vão interpor um recurso que será analisado por uma instância superior, não mais o mesmo juiz que efetuou o julgamento daquele processo. Perfeito? Pessoal, com isso a gente encerra a parte de princípios. Deem uma olhadinha nos slides. Espero que o vídeo possa dar um auxílio aí para vocês. Muito sucesso, bons estudos, que a gente possa se encontrar o mais breve possível. Desejo de coração todo o sucesso do mundo aí para vocês e que a gente possa passar por toda essa pandemia aí que tem afligido todos nós no âmbito mundial aí de uma forma bem serena, de uma forma bem tranquila, e eu sei que Deus ele vai abrindo os nossos caminhos aí justamente para a gente passar por esses momentos de turbulência, independente da crença que cada um tem aí, mas que a gente possa ter fé que juntos a gente vai passar por esse problema e com certeza sairemos melhores no que diz respeito a seres humanos aí, inclusive indo de encontro à matéria que a gente está estudando, né? Teoria geral do processo aí, que as partes possam realmente, quando
exercerem o seu direito do devido processo legal e buscarem o direito na justiça, que elas possam, acima de tudo, agirem da forma mais humana e harmônica possível. Fiquem com Deus, bons estudos aí e espero que a gente possa se encontrar o mais breve possível. Um abraço.